Estamos em Apocalipse, capítulo 9, versículo 3. Na última aula fomos até a metade desse terceiro versículo. E hoje vamos continuar a partir da segunda metade. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Pois bem, a segunda parte do versículo descreve mais algumas características dos demônios que saíram do poço do abismo. Diz assim: e foi-lhes dado, se está no passivo divino, então foi Deus quem deu. Deus deu a eles poder como que tem os escorpiões da terra. Note que, além de esse exército de demônios serem vorazes, como uma nuvem de gafanhotos, como nós vimos na aula passada, eles também têm o poder dos escorpiões. E qual é o poder dos escorpiões? A dolorosa ferroada que eles dão. Aqui temos uma imagem, é claro, fictícia, desses demônios com suas caudas de escorpiões, esses rostos demoníacos, corpo musculoso. Na verdade, o texto bíblico diz simplesmente que são gafanhotos com cauda de escorpião. Às vezes as pessoas, querendo tornar a figura mais terrível do que ela já é, imagina coisas desse tipo aqui. Mas não há necessidade. Temos de lembrar primeiro que isso aqui é uma figura simbólica para os demônios. Não estamos diante de gafanhotos literais com caudas de escorpião literais também. Não, é uma forma figurada para se referir aos demônios com dois objetivos principais. Primeiro, quer dizer que, assim como as nuvens de gafanhotos, eles vêm em grande quantidade e não deixam nada para trás. E, assim como o escorpião, eles com sua cauda causam dores terríveis em suas vítimas. Para quem não sabe, na Bíblia, os escorpiões, eles são um símbolo de punição terrível. Vamos ver. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 11. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Lembra desse texto? Quando o povo foi pedir ao filho de Salomão, Roboão, que ele pegasse mais leve do que seu pai, ele os ameaçou, dizendo que faria pior do que o pai dele. Ele disse: meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O que comprova que no Antigo Testamento o escorpião sempre apontava para punições terríveis. Os escorpiões também são citados porque, curiosamente, eles já foram mencionados por Jesus no Novo Testamento como símbolos dos próprios demônios. Você sabia disso? Sim, Jesus citou escorpiões como símbolos de demônios. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então essa é uma figura muito rica. Quando nós temos a comparação aqui em Apocalipse de demônios a gafanhotos, que são vorazes por natureza, gafanhotos com cauda de escorpião, cuja picada é dolorosa e mortal. Olha a mensagem que o texto quer transmitir. O perigo dos demônios quando eles vêm para castigar, para exercer juízo a mando de Deus. Aqui uma imagem mais fiel àquilo que é descrito no texto bíblico. Um gafanhoto com cauda de escorpião. É assim que o demônio é retratado aqui. Versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. De novo, e foi-lhes dito. Quem disse? Deus. O passivo divino aparecendo novamente. Nós vemos aqui de novo Deus controlando soberanamente a atividade demoníaca. Lembra que nas primeiras trombetas elas causam dano à terra? Então, a partir
dessas trombetas que envolvem os demônios, o dano é causado diretamente ao ser humano. Não é causado primeiramente à terra, primeiramente ao mar, primeiramente à água doce. Não. Agora, quando os demônios entram em cena, eles já vão diretamente ao ser humano para causar dano nele, pessoalmente. Professor, você fica falando o tempo todo aí que Deus está controlando a atividade de Satanás. Mas Deus e Satanás não são inimigos? Como é que Deus é que está comandando aqui tudo? Pois é, isso acontece porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus é, de fato, soberano sobre tudo e todos, incluindo os demônios. Muitas pessoas ficam espantadas com essa declaração de que Deus controla a própria atividade demoníaca. Então, diante dessa questão, eu vou dar aqui alguns exemplos bíblicos desse controle de Deus sobre Satanás e os demônios. Venha comigo. O primeiro caso que eu quero destacar aqui é o caso clássico de Jó. Você sabia que no livro de Jó nós vemos o maior exemplo de que Deus controla Satanás e os demônios? Veja só, Jó capítulo 1, versículo 6 a 12. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Preste atenção agora no versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você que já deve conhecer o texto, sabe muito bem que Satanás agiu dentro dos limites estabelecidos por Deus. Deus falou para ele: tudo quanto Jó tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E foi exatamente isso que aconteceu. Satanás tocou nos bens de Jó, Satanás tocou na família de Jó, mas não fez nada contra o próprio Jó. Por quê? Porque ele foi proibido por Deus de avançar esse limite. Veja agora Jó, capítulo 2, versículo 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Da mesma maneira, Satanás agiu de novo, porém dentro dos limites estabelecidos por Deus. Ele chegou até a causar várias doenças em Jó, mas não pôde matá-lo. Não pôde matá-lo. Isso graças à soberania de Deus. Outro trecho. Vamos falar agora sobre o demônio que atormentava o rei Saul.
A Bíblia diz no Antigo Testamento que havia um demônio que ficava perturbando o rei Saul. Olha o que o trecho diz. 1 de Samuel 16, versículo 13 a 23. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste quem? Do Senhor. Da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Você entendeu? Assim que o Espírito de Deus saiu de Saul, Deus mandou um espírito maligno para ficar atormentando Saul. Que coisa, hein? Esse texto é desconhecido da maioria dos crentes, pelo visto, não é? Quem poderia imaginar que o próprio Deus enviaria um espírito maligno para atormentar Saul? Continue comigo aqui, versículo 15. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Agora preste atenção no que diz o versículo 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Impressionante, não? Outro trecho agora, para mostrar novamente o controle de Deus sobre os demônios. Vamos falar agora sobre o demônio mentiroso que agiu nos profetas do rei Acabe. Não sei se você conhece essa história, mas o rei Acabe consultou seus profetas para saber se ele podia ir à guerra. Todos os profetas disseram que ele poderia ir, que ele voltaria em segurança. Porém, um dos profetas, que era um verdadeiro profeta do Senhor, falou que se ele fosse, ele iria morrer. E explicou por que ele sabia disso. Veja só, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 19 a 23. Micaías prosseguiu. Micaías é o profeta que falou a verdade. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Ora, se quem se apresentou foi um espírito disposto a mentir, é óbvio que era um demônio, um anjo caído. Afinal, um anjo de Deus, um verdadeiro anjo de Deus, santo,
jamais se ofereceria para fazer um serviço desse. Então o demônio disse o que iria fazer e Deus consentiu. E disse mais, olha o que o Senhor falou: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Versículo 23. Eis que o Senhor, olha só, eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Você imaginava uma coisa dessas? Pois é. Olha aqui, outro trecho sobre o demônio que age nos que se desviam da igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 5. Olha o que Paulo diz lá. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha só, na igreja de Corinto havia alguém possuindo a própria madrasta. Continuando, versículo 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A igreja de Corinto via o que estava acontecendo, mas não fazia nada, deixava rolar. Aí Paulo decidiu agir. Olha o versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então o que Paulo decidiu fazer? Decidiu mandar a igreja de Corinto expulsar essa pessoa do meio da igreja, mandá-la para fora da igreja, e disse que Satanás iria sobre essa pessoa para destruir a carne dessa pessoa, ou seja, para causar-lhe a morte. Mas com que objetivo? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo está dizendo que já que ninguém faz nada, então, primeiro, essa pessoa deveria ser expulsa da igreja. Segundo, Satanás iria agir na vida dela, atormentando-a e até levando à morte, com o objetivo de que, diante desse sofrimento, perseguição do inimigo, essa pessoa, quem sabe, viesse a se converter de verdade, a fim de que seu espírito vá para o céu e não para o inferno. Mas o que eu quero destacar aqui é que o próprio Satanás seria enviado para cumprir um propósito divino, qual seja corrigir aquele transgressor. Outro texto. Vamos falar agora sobre o demônio relacionado ao espinho na carne de Paulo. Você sabe que Paulo reclamava de um espinho na sua carne. Nós não sabemos o que era esse espinho. Só temos conjecturas. Por exemplo, a maioria acredita que o espinho na carne de Paulo era um problema de vista, uma espécie de cegueira que o apóstolo tinha. O fato é o seguinte, o apóstolo vai revelar aqui que esse espinho que ele tinha na carne foi uma obra do inimigo. Preste atenção. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a 10. E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de quem? De Satanás. Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Preste atenção agora nesse versículo 7 que acabamos de ler. Veja só, o apóstolo Paulo, no começo de 2 Coríntios capítulo 12, ele fala que teve grandes revelações do céu. Então, para que ele não ficasse ensoberbecido, para que ele não se achasse o super crente espiritual, foi-lhe posto, olha só, de novo, o passivo divino. Deus lhe pôs um espinho na carne. Mas veja só quem Deus utilizou para pôr esse espinho na carne de Paulo. Diz assim o texto: mensageiro de Satanás. Para quê? Para me esbofetear,
a fim de que não me exalte. Ora, você acha que Satanás não gostaria que o apóstolo Paulo ficasse se exaltando, se gabando das coisas? É claro que ele gostaria. É claro que ele gostaria de ver o apóstolo cometendo esse tipo de pecado. No entanto, ele coloca um espinho na carne justamente para que o apóstolo não se exaltasse. O que isso quer dizer? Quer dizer que Satanás estava cumprindo um propósito divino na vida do apóstolo Paulo. Veja o versículo 8 agora. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olha só, tem muito crente aí que fica ensinando que a gente não recebe o que quer de Deus porque a gente não sabe orar direito. Eu pergunto para você, será que o apóstolo Paulo não sabia orar direito? Por que o apóstolo Paulo aqui não decretou que aquele espinho na carne fosse extirpado de sua vida? Por quê? O texto diz que ele pediu 3 vezes a Deus. E Deus disse não. E acrescentou: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo aprendeu que Deus muitas vezes nos dá limitações e problemas para que a gente não se ache o maioral dos crentes, o crente superior, o super crente. Ele aprendeu isso. Por isso que no final do texto, no versículo 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, etc. Por quê? Porque essas coisas, elas baixam a bola na nossa vida. Elas nos fazem cair na realidade do quão pequenos nós somos e do quão carentes também. De que, na verdade, não passamos de pó e precisamos de Deus para tudo. Não cabe soberba na vida do crente. E o demônio foi utilizado aqui para impedir que Paulo se exaltasse. Por fim, quero terminar com um texto que declara que Deus realmente intervém até mesmo nas tentações do inimigo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Professor, eu não entendi. A tentação não é um ministério satânico? Não é coisa de Satanás? Pois é isso mesmo. Tentação é coisa de Satanás. Mas olha o que o texto diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isto é, ainda que Satanás viesse com a intenção de nos tentar de uma forma tão forte que viesse a nos derrubar, Deus não permitiria que isso acontecesse. E mais, juntamente com a tentação, Deus proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. Ora, a única maneira de Deus cumprir o que está escrito aqui é se realmente ele tiver controle sobre a atividade satânica. Concorda comigo? Deus não permite que Satanás nos ataque com uma tentação que não possamos suportar. Então, se algum crente disser assim: eu caí porque Satanás veio de uma forma invencível, veio de uma forma que não dava para resistir. Satanás estava muito inspirado. Ele sabia exatamente como me derrubar. Você nunca poderá dizer isso. Por quê? Porque Deus nos garante que ele não vai deixar que Satanás nos tente de uma forma que não possamos suportar. Diante disso,
espero ter ficado claro que Satanás e seus demônios não podem agir além do que Deus predeterminou.